E após 3 anos do rompimento da barragem de Mariana e com a recente tragédia em Brumadinho, é evidente que a população dessas cidades vizinhas sofrem com medo. E quem está conosco para falar sobre os perigos da barragem naquela região é o professor Fernando Luiz Lavoie, do curso de Engenharia Civil do Instituto Mauá de Tecnologia e também especialista em geotecnia e obras de terra. Professor, uma ótima tarde para o senhor. Uma pergunta que hoje eu estava acompanhando, claro, diversas informações que iam chegando, é a realização da construção de barragens. Existe uma outra maneira, só que mais cara e também mais segura. É isso mesmo? Boa tarde, Rafael. Sim, infelizmente mais um grande desastre no nosso país, né? Em 3 anos, 2 barragens romperam. Eu acho que o mais importante para o nosso país hoje é pensar numa legislação mais eficiente. Em geral, as barragens de rejeitos no Brasil são construídas da forma mais barata, que é o que a gente chama do processo de alteamento a montante. E ela é mais barata e, portanto, também é a que se tem maior suscetibilidade a riscos de ruptura. Existem métodos mais eficientes, porém mais caros. Essa é a grande, é o que a gente precisa começar a conversar no Brasil, pensando em mudanças de legislação, já que as legislações vigentes, elas propiciam a construção do método mais barato no Brasil. Professor, o que vai causando uma certa sensibilidade aí nessa barragem é exatamente a quantidade de rejeito que é despejada. Quanto mais rejeito, mais sensível essa barragem vai ficando e o risco de rompimento é maior. Essa é a lógica? Não, na verdade, existe um projeto da barragem, né, uma altura máxima de rejeitos a serem colocados na barragem, né? Então, isso tudo é calculado, inclusive o risco, probabilidade de ruína da barragem, tudo isso é calculado, Rafael. O problema é quando você não respeita o que inicialmente foi proposto. Aí começam a aumentar os riscos. Esse é o grande dilema que nós, brasileiros, enfrentamos, né? Então, eu acredito que as legislações têm que ser mais duras com relação a isso, né? Portanto, você tem que ter mais fiscalização para o cumprimento dessas leis. Professor, e essa fiscalização, ela é feita periodicamente? Há essa necessidade de laudos que são realizados e vistorias para verificar a funcionalidade e também a durabilidade, até onde essa barragem pode ser utilizada, no caso, pegando esse exemplo bem próximo da mineradora Vale, que é o que essa empresa alemã, de acordo com o presidente, veio fazer no Brasil, era para testar se ela estava pronta para continuar funcionando. Pois é, Rafael, periodicamente né, os monitoramentos são feitos, né? Eu acho importante também que as novas leis comecem a cobrar um maior investimento nos monitoramentos. Então, a maior frequência, melhores tecnologias, para que a gente saiba antecipadamente o que vai ocorrer com essa barragem e tome os planos de ações, as providências em tempo para evitar esse tipo de desastre que realmente sensibiliza todo o Brasil, né? É terrível, inclusive eu como engenheiro civil, menos de 3 anos, ver notícias desse tipo. E a pergunta que eu ia fazer para o senhor é em relação à durabilidade de uma barragem como essa. Quando ela é construída, solicitada por uma mineradora, ela tem um prazo de validade? Sim, ela tem uma vida útil e ela tem uma cota máxima de operação, né? E, logicamente, as operadoras e as mineradoras, as operadoras dessas barragens têm que respeitar essa vida útil e essa cota final da barragem, né? Professor, a fiscalização, como o senhor mesmo afirmou, se for realizada de maneira efetiva, ela pode deixar um desastre como esse cada vez mais longe, difícil de acontecer. A falha poderia ter sido aí causada aí, nesse tempo muito grande e nessa fiscalização que pode ser questionada. São diversos fatores, diversos parâmetros, né, diversas variáveis que, para chegar nessa ruptura, na verdade, uma sinergia de fatores, de variáveis, né? Então, eu acho que começa desde da concepção da construção, ou seja, constrói-se em geral barragens mais baratas, com mais chance, né, de insegurança, com mais risco. Então, acho que a gente tem que começar a pensar em construções, metodologias que a gente corra menos risco. Eu acho que é daí. Aí o monitoramento existe, a fiscalização existe, que eu acho que junto com esse novo conceito de construção,
é que já existe, inclusive no Brasil, não é um problema de engenharia, né? Nós construímos muitas barragens e operamos muitas barragens com eficiência, né? Nós conhecemos as barragens. O problema é a legislação aceitar conceitos de construção mais baratos e, portanto, menos seguros, e aí a gente acaba correndo mais risco. Acho que juntamente com uma concepção mais segura de construção de barragens, também um monitoramento mais eficiente, né? Até o aviso mais rápido à população, né? Monitoramentos mais periódicos, enfim. É um conjunto de melhorias que nós precisamos fazer, com toda certeza. Professor, a gente passou por um desastre muito recente, que foi o caso de Mariana, e pouca coisa mudou. O senhor, como especialista em construção de barragem, acredita realmente, claro, todo mundo é esperançoso, mas que a partir de agora alguma mudança vai ser feita realmente de fato para evitar uma outra tragédia? Ou esse episódio corre risco, mais uma vez, de se repetir daqui a alguns anos? Olha, Rafael, eu como brasileiro, né, não só como um especialista, mas como brasileiro, eu acho que a gente precisa parar para pensar e começar a criar leis mais duras, né? Os países desenvolvidos já tomaram essa postura muito tempo atrás, eles também tiveram problemas, desastres, e eles aprenderam com isso, né? Infelizmente, a gente não pode voltar no desastre que ocorreu. A gente tem que pensar nas muitas barragens que estão em operação no Brasil e pensar em planos de ações para que a gente consiga ter mais domínio desse risco. O risco existe, né? São grandes terraplenos de rejeitos, né, que podem chegar a mais de 100 metros de altura, que são, na verdade, um subproduto da extração do minério de ferro, que é o grande DNA, né, um dos grandes DNA da nossa economia, né? Então, acho que a gente tem que parar para pensar e que Brasil a gente vai querer daqui para frente. Um Brasil mais próximo aos países desenvolvidos, às leis dos países desenvolvidos. Eu acho que é por esse caminho que eu acho que a gente tem que tomar. Sem dúvida, a gente quer acreditar que vai mudar e também seguir nesse caminho. Professor, muito obrigado pelo tempo e a disponibilidade, não só para falar comigo, mas também para esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. Uma ótima tarde para o senhor.